Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Faz amanhã um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. Neste episódio do Mala Diplomática, vamos falar dessa violação clara da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, mas também da diplomacia em tempo de guerra. Todos recordam que desde o outono de 2020, o presidente Putin vinha repetindo não ter qualquer intenção de invadir a Ucrânia. Disse isso em diversas entrevistas, disse isso pessoalmente, cara a cara, aos seus homólogos ocidentais. Poucos dias antes da invasão, Moscou difundiu imagens de um comboio que estaria já a transportar de regresso à Rússia tanques que tinham participado em manobras militares na Bielorrússia. O presidente Putin mentiu reiteradamente ao mundo inteiro, mas ele próprio terá sido enganado pelos seus serviços secretos, que lhe terão descrito a invasão da Ucrânia como praticamente uma operação de polícia que seria ultimada em 3 dias, utilizando poucos milhares de tropas especiais e umas centenas de tanques, com o objetivo de decapitar rapidamente um governo eleito. Um ano depois, estamos perante o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos entre militares e civis, milhões de deslocados e a destruição quase completa de aldeias e cidades. Logo na madrugada do dia 24 de fevereiro, o governo português condenou da forma mais veemente esta agressão. Hoje Portugal mantém-se sem qualquer hesitação ou reservas ao lado da Ucrânia e o nosso apoio financeiro e militar é importante em percentagem do PIB. Essa guerra brutal em território europeu foi acompanhada de perto pelo nosso convidado de hoje, o embaixador António Alves Machado, que se junta a nós a partir de Kiev. O embaixador Alves Machado entrou para o Ministério há 36 anos. Em Lisboa foi adjunto do secretário de Estado das Comunidades, foi chefe de divisão na Direção de Serviços da América do Norte, foi diretor dos serviços das Organizações Económicas Internacionais e ocupou igualmente o importante cargo de secretário-geral adjunto. No estrangeiro esteve colocado nas embaixadas de Portugal em Londres, na Santa Sé e em Rabat. Foi embaixador de Portugal em Bruxelas e é, desde fevereiro de 2020, portanto desde há 3 anos, embaixador de Portugal em Kiev. Embaixador Alves Machado, bem-vindo ao Mala Diplomática. Obrigado. Quando chega a Kiev, para assumir a chefia da nossa missão em fevereiro de 2020, imaginava que 3 anos mais tarde a Ucrânia se encontrasse nesta situação? Quando eu cheguei a Kiev, exatamente em fevereiro de 2020, já havia uma situação de conflito, o conflito que se dizia na altura congelado. Ou seja, já havia guerra no Donbass, que tinha sido invadida em 2014, havia um cessar-fogo que era monitorizado pela Organização de Segurança e Cooperação na Europa, mas que era muitas vezes violado. E, portanto, já havia, de facto, uma situação de conflito, embora localizado e congelado, por assim dizer. Mas, agora, uma situação de conflito generalizado e que chegasse a outras regiões do país, isso não estava, com certeza, nas conjecturas de quem aqui vivia. Sim. Mas nós, durante os meses que antecederam a guerra, fomos assistindo a uma escalada de tensão, houve toda a acumulação de tropas ao longo da fronteira, houve avisos por parte dos serviços de inteligência americanos que estava quase a ter lugar uma invasão, mas até o momento em que a invasão de facto tem lugar, uma grande parte da opinião pública internacional pensava que isso não iria acontecer. Essa era a percepção que havia em Kiev ou havia uma visão diferente da escalada?
era essa a percepção, de facto. Durante os meses que antecederam o início da agressão em larga escala, o que nós todos aqui pensávamos é que não faria sentido nunca essa agressão. Ou seja, já era visível e sentia-se nas conversas com os nossos interlocutores ucranianos que a Ucrânia nunca aceitaria enfim, o novo controle do poder de Moscou. Claro. Ou seja, era muito visível na população que o facto de ser russófono não quer dizer que seja russófilo. Portanto, a Ucrânia seguia o seu caminho em direção à Europa e os ucranianos querem se relacionar com a Europa Ocidental, com os Estados Unidos, com o Canadá. Ou seja, a visão de que a Rússia poderia chegar aqui e os seus militares serem bem acolhidos, mudar o regime de um dia para o outro e tudo correr bem, era uma visão completamente fora das nossas conjecturas, e daí que se pensou que esse passo nunca se seria dado porque seria contraproducente, criando um fosso muito maior entre os dois países, como hoje se verifica. Na noite de 24 de fevereiro, durante a madrugada de 24 de fevereiro, o Kremlin difunde uma intervenção gravada do presidente Putin sobre a dita operação especial que deu início à guerra. Como é que este momento foi vivido na embaixada? Como é que vocês se aperceberam que a guerra tinha começado? Nós, uns dias antes, enfim, 2 semanas antes, começámos a perceber que poderia mesmo haver uma agressão. Agora, a dimensão da agressão, ninguém sabia. Poderia ser de novo na região do leste, poderia ser no Donbass, poderia ser no sul, mas nós, nessa altura, à medida em que os indícios de que os russos se preparariam para atacar a Ucrânia se iam tornando cada vez maiores, nós, obviamente, que fomos interpretando de outra maneira e vendo essa situação como mais provável, e fomos preparando a embaixada para poder reagir e defender os nacionais portugueses e a própria embaixada em caso de acontecer essa agressão. E isso, obviamente, que é preciso ter aqui também a noção de que a embaixada não atua sozinha, quer dizer, a embaixada faz parte de uma estrutura, que é a estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, a embaixada todos esses meses esteve em permanente contacto com o gabinete do ministro, com o gabinete do secretário-geral, com a Direção-Geral de Política Externa, com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, com o Departamento de Administração, com as comunicações, com a Cifra, e, portanto, nós fomos trocando e recebendo informações e preparando, nomeadamente, aquilo que acho que foi o mais importante fazer e que se conseguiu fazer foi a identificação e o mapeamento dos cidadãos portugueses presentes em território ucraniano. Que precisávamos de saber onde estavam, quem eram, como contactar, aconselhar a sair quando os indícios se tornaram mais fortes, porque foi isso que o Ministério fez, não é? Divulgou. Claro. E, portanto, nós fomos, quando acontece esse anúncio pelo Presidente Putin, nós já prevíamos que era muito provável que isso acontecesse a curto prazo. Mas como é que foi avisado? Desculpa a minha curiosidade. Nós, obviamente, na segunda-feira, tínhamos ouvido o discurso em que o Presidente Putin reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas do Donbass e, portanto, a partir daí, tudo se tornou muito mais próximo e evidente. Isso passa-se no dia 21 à noite. No dia 23 à noite, fui avisado pelo meu próprio ministro e pelo Diretor-Geral de Política Externa de que a operação, como o Putin chamou, militar especial, ou seja, a agressão ia ser desencadeada no dia seguinte de madrugada, e assim aconteceu. Portanto, fui avisado pelo Ministério e pude avisar também os portugueses que ainda cá estavam, que tinham que estar preparados para essa eventualidade. Mas quando a invasão começa, portanto, as vossas prioridades foram, em primeiro lugar, tentar começar a pensar como no fundo, permitir que os portugueses que se encontravam na Ucrânia
conseguissem sair. Sim, Foi isso, não é? foi isso. Nós tínhamos elaborado um plano de contingência, ou Sim. seja, a primeira etapa, como eu referi, a identificação Onde e estavam, mapeamento, ou sim. seja, localização geográfica dos portugueses. Depois, é muito importante esse passo, que é 10 dias antes da invasão, no dia 13 de fevereiro, eu recebi aqui na Embaixada uma Força Nacional destacada do Comando Conjunto de Operações Militares, ou seja, 3 militares enviados pelo Ministério da Defesa, muito experientes, muito competentes, com muita prática, e que nos 10 dias que aqui estiveram connosco e que antecederam a invasão, nos ajudaram a identificar locais para concentração de cidadãos portugueses e fixar rotas de possível evacuação. E também é preciso dizer que, nos meses que antecederam a guerra, a Embaixada teve contactos com todas as embaixadas dos países europeus vizinhos, a fim de saber a situação nas fronteiras e também de conhecer melhor eventuais rotas. Depois, quando chegaram esses militares, escolhemos 2 locais para concentração, um mais junto à Polónia, outro mais junto à Roménia, onde fizemos reservas, onde estava tudo preparado para acolher o número de pessoas que nós achávamos que aqui estavam. Alugámos autocarros também durante essa semana já, com um dia mais ou menos certo, e que acabou por ser na própria quinta-feira, e que acabaram depois por transportar os cidadãos portugueses para esses locais de concentração, os que aqui estavam, e os outros foram avisados, através dos contactos que nos tinham dado e da página da Embaixada, para se deslocarem para um dos pontos de concentração, que depois, Exato. em cima da hora, os planos de contingência têm que ser adaptados. Concluímos que as fronteiras do lado de Roménia e Moldova estavam mais acessíveis do que as fronteiras com a Polónia, porque o trânsito era imenso nessa direção. Sim. E há um momento em que o governo também dá instruções aos diplomatas para saírem de Kiev. Exatamente. Quando é que isso acontece? Eu recebi instruções no próprio dia 24 de manhã. Sim. Eu estava aqui reunido com esses 3 militares para sair de Kiev. E, embora o primeiro destino meu próprio, portanto, nós íamos formar 2 grupos. Um grupo em que eu ia à frente, que ia deslocar-se temporariamente para Lviv, que é uma cidade na parte... Junto à fronteira. Junto à fronteira, na parte mais ocidental da Ucrânia, que se pensava, número 1, que pudesse estar mais ao abrigo de eventuais ataques e da agressão, e número 2, era uma hipótese de que se falava de eventual deslocação das autoridades ucranianas para aí, portanto nós ficaríamos junto das autoridades ucranianas. E por outro lado, alguns colegas de outras embaixadas que já tinham saído de Kiev dias ou semanas antes, já se tinham instalado ali naquela região. E portanto nós formámos 2 colunas, uma comigo que se dirigia para Kiev, e foram essas instruções que eu tive do Sr. Ministro e do Secretário-Geral. Outra coluna concentrava-se noutro ponto, em Khmelnytsky, que é já muito perto da fronteira com a Roménia. Só no caminho, este percurso demorou 14 horas a fazê-lo, só no caminho é que fomos sabendo que Lviv já estava a ser também bombardeada, nomeadamente o aeroporto, e as estradas até lá chegar, na região de Ternópil, e, por outro lado, que as autoridades não saíam de Lviv, de Kiev. E, portanto, é nessa altura, já em Khmelnytsky, no dia seguinte de manhã, que o Sr. Ministro me deu então instruções de conduzir a nós próprios e aos portugueses que estavam connosco para a fronteira mais próxima, que foi, neste caso, depois do estudo que ali fizemos, a fronteira com a Moldova. Mas vocês, mesmo assim, a Embaixada manteve-se sempre em funcionamento? A Embaixada manteve-se também por isso, porque nós, a ideia era, obviamente, os diplomatas deslocarem-se para Lviv, mas nunca pensámos em fechar aqui a porta, porque precisávamos manter serviços. Claro. Temos funcionários que, por várias razões, não iriam sair de Kiev. Não, obviamente.
ao mesmo tempo, nos, digamos, nos primeiros meses da guerra, um dos problemas mais marcantes foi a vaga de refugiados ucranianos que fugiram do conflito. Que papel é que a nossa embaixada teve em Kiev no apoio ao fluxo de refugiados durante esses primeiros meses da invasão? Sim, mesmo nos primeiros dias. Sim, Portanto, no seguimento do que estava a contar, sim. nós saímos pela fronteira da Moldova e instalámos numa cidade da Roménia, muito perto da fronteira, chamada Botoşani, onde durante 3 dias, com o apoio da Embaixada em Bucareste, a Embaixada em Bucareste está também acreditada na Moldova, já estava tudo preparado, como eu tinha dito há bocado, nós funcionamos em rede e, portanto, nós já tínhamos na fronteira funcionários destacados pela Embaixada de Portugal em Bucareste para nos acolher. E com eles, durante 3 dias, acolhemos outros portugueses que tinham demorado mais tempo até o ponto de concentração, mas que, fazendo uso dos tais meios de transporte que nós tínhamos alugado ou até meios de transporte próprios, foram chegando também à fronteira. E é aí, já nessa localidade, que eu recebo instruções do Sr. Ministro para, face à situação, me deslocar para Varsóvia, para ajudar o apoio com os meus funcionários, não é? Falo ucraniano e que escreve ucraniano, e há documentos, há tudo para tratar. Apoio à vaga de refugiados que estava, sobretudo, a utilizar as fronteiras da Polónia. E, portanto, eu tinha levado, com a minha equipa e com o apoio desses militares que falei, equipamento da Embaixada que me permitia continuar a trabalhar. Portanto, eu, em 3 dias, estava em Varsóvia, onde, mais uma vez, tive o apoio total e excepcional da Embaixada e do Embaixador em Varsóvia, que já tinha disponibilizado instalações para nós, para mim, para os meus colaboradores, e onde pudemos, a partir do dia em que chegamos, conjuntamente com a Embaixada em Varsóvia, fazer todo esse trabalho complexo de ir às fronteiras, rastrear, era preciso serem rastreados os candidatos a serem refugiados em Portugal, não é? Era preciso ver a documentação, e os meus funcionários, obviamente, tendo a prática, eram funcionários da secção consular, de ver e ler os documentos, e depois de Lisboa também foram enviados reforços, porque tivemos elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Segurança Social Portuguesa e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, ou seja, todos aqueles milhares de candidatos à ida temporária para Portugal eram vistos um a um, toda a sua documentação, e eram por nós encaminhados a meios de transporte disponibilizados por várias formas, fosse avião, fosse autocarro, fosse comboio. Portanto, mais uma vez, é um trabalho em rede e conjunto, e neste caso envolvendo até mais ministérios do que o Ministério dos Estrangeiros. Claro. E, no fundo, foi isso que vocês fizeram durante 3 meses, não é? Sim, desde março, abril e maio, é isso todos os dias. E depois regressam a Kiev. Todos os dias. Depois, entretanto, foi tomada a decisão de os diplomatas regressarem a Kiev. No nosso caso, na companhia, o Sr. Primeiro-Ministro ia fazer uma visita oficial a Kiev e, portanto, a decisão foi, depois de uma avaliação das condições de segurança, saber se nós podíamos aqui ficar em Kiev. Nós acompanhámos o Sr. Primeiro-Ministro, vinha também o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e quando voltámos, isto passa-se dia 22 de maio, já cá ficamos de novo na Embaixada, que estava aberta em funcionamento, porque nós fizemos recurso, uma figura prevista na Convenção de Viena, sobre relações diplomáticas, não fechando a Embaixada, a gestão dos assuntos administrativos da Embaixada ficou entregue a um funcionário do quadro técnico-administrativo, que está aqui, trabalha connosco há 25 anos e que todos os dias vai à Embaixada. E, portanto, isto, tendo a permissão das autoridades ucranianas, foi o que aconteceu. Daí que, no nosso caso, não tenha sido uma reabertura, mas sim um regresso dos diplomatas aqui.
Vocês regressaram a Kiev, mas a Rússia continuou durante o ano, todo este ano, periodicamente, a bombardear a cidade. Quando é que sentiu o conflito mais perto de si? Obviamente, nos dias em que nós recebemos alertas de bombardeamento e nos temos que abrigar, sentimos o conflito perto. Mas a minha sensação mais forte do conflito estava ali no primeiro dia, em que somos avisados do começo da guerra e em que houve realmente o barulho das explosões e dos mísseis. Depois essas operações de evacuação dos portugueses já foi, obviamente, vendo e ouvindo a presença da guerra. Claro. Portanto, é mais, embora hoje seja todos os dias, neste momento que estamos aqui a conversar, está em curso um alerta que felizmente para a nossa conversa não me obriga a ir para o bunker, mas é o nosso dia a dia. Sim. Mas houve grandes alterações no trabalho diário da Embaixada desde a invasão, ou não? Hoje em dia, por exemplo. Houve alterações, desde logo, porque, sobretudo, desde outubro, com os ataques efetuados às infraestruturas energéticas do país, nós passamos a viver na contingência de muitas faltas de eletricidade. E, portanto, temos que gerir, obviamente. Já tínhamos antes da guerra comprado um gerador e os asseguramos serviços mínimos. O atendimento, obviamente, que é por marcação, mas continuamos a ter aqui utentes na secção consular e respeitamos procedimentos. Temos quem interprete os alertas para saber se nos podemos deslocar à embaixada, se temos que nos abrigar e vamos gerindo. Mas diria que até a questão energética é aquela que mais influencia aqui o nosso dia-a-dia. Claro. Ao mesmo tempo, a Embaixada tem recebido diversas visitas de alto nível. Como é que se consegue organizar visitas dessa importância a uma zona de conflito como neste momento a Ucrânia continua a ser? Tem que se conseguir organizar, desde logo porque as autoridades, quer do lado da Polónia, por onde normalmente as visitas têm tido início, quer depois a partir da fronteira, estão muito organizadas e, portanto, tem havido muitas visitas e eles têm os procedimentos todos muito praticados, não é? Claro. E, por outro lado, cumprimos esses requisitos de segurança. Estamos dependentes de haver alertas, não haver alertas. As deslocações, há pontos da cidade, obviamente, onde há checkpoints. Viaja-se com outras velocidades, com atenção redobrada. Claro. E sabemos também que os nossos interlocutores que também estão sob risco e sob ameaça. Mas os encontros, as visitas têm-se feito e os encontros têm sido realizados. E depois, obviamente, que há regras de procedimento locais que nos são comunicadas e que nós seguimos. Claro, muito bem. Uma das prioridades portuguesas foi, obviamente, a reabertura da Embaixada. Qual é a importância das embaixadas em Kiev? Qual o papel das embaixadas estrangeiras e do corpo diplomático aí acreditado? O papel que esse corpo diplomático tem tido ao longo do conflito e que apoio e contributo é que eles deram até agora, digamos, ao governo ucraniano? Começa por ser um apoio, é um sinal. Claro. É muito simbólico para os ucranianos sentirem que não estão sozinhos. Que têm o apoio da comunidade internacional e, portanto, a presença de representantes diplomáticos estrangeiros aqui dá, número um, ajuda a consolidar um sentimento de normalidade dentro da normalidade que é a guerra, ou seja, há uma grande vontade dos ucranianos de que o país continue a funcionar e isso é visível, quer dizer, as instituições funcionam todas, os bancos funcionam, os correios funcionam, os telefones funcionam e as pessoas saem à rua, os transportes funcionam e, portanto, se a embaixada estiver aqui, ajuda
a consolidar e a transmitir uma ideia de normalidade. Depois é o apoio. E depois também é neste contexto em que nem sempre as deslocações para eles são óbvias, obviamente, e são difíceis. Nós estamos aqui mais perto, portanto, podem-nos convocar, podemos falar, vamos a briefings, vamos a reuniões, transmitimos solicitações para as nossas autoridades, transmitimos mensagens das nossas autoridades e portanto, é muito isto. Quer dizer, não é a vida diplomática habitual, não a temos aqui como a conhecíamos antes, mas temos alguma atividade e, sobretudo, estamos ao lado deles. Claro, e estão presentes. Estamos presentes. Nós temos em Portugal uma comunidade ucraniana já bastante antiga, que aumentou agora com a guerra. Como é que pensa que vão evoluir as relações entre Portugal e a Ucrânia após o conflito? Essa é verdade. Nós tínhamos já uma comunidade muito forte e muito integrada desde o início dos anos 90, muito adaptada a Portugal e que antes do conflito andava aí pelos 30 mil cidadãos ucranianos em Portugal. Eu diria que primeira geração, não é? Porque muitos outros que nasceram já se tinham tornado cidadãos portugueses. Sim, claro. Com a vaga de refugiados, o número terá subido de 30 mil para 85, 87 mil. Todos muito integrados, muito bem recebidos e que foram encontrar em Portugal um acolhimento, digamos, perfeito. É evidente que nós pensamos que é importante para a Ucrânia é que eles um dia possam regressar, assim que acabe a guerra, mas a nossa posição também tem sido que eles ficam enquanto quiserem, enquanto precisarem. E eu penso que essa comunidade tão bem integrada terá muita importância na boa evolução das relações entre os dois países, que sempre foi muito boa, mas que se tornará, obviamente, se está a tornar mais forte, porque os ucranianos integram-se muito bem em Portugal, são muito bem vistos, têm muita facilidade em aprender a língua. Nós próprios aqui temos temos um centro de língua portuguesa que funciona em 2 universidades de Kiev, com alunos, e que funciona com cursos online neste momento. E, portanto, há vários ucranianos a aprender português, há um grande interesse pelo nosso país e há ligações que se foram criando. Nós temos milhares de alunos, neste momento, milhares de alunos ucranianos no sistema de ensino português e, portanto, que vão ficar próximos de Portugal. Ou seja, por razões tristes desta tragédia da guerra, mas as relações vão acabar por se intensificar. Caro António, muito obrigado por nos ter dado esta entrevista, por ter participado neste podcast. Eu desejo-lhe as maiores felicidades. Muito obrigado Foi um gosto participar neste podcast e poder também transmitir um bocadinho esta experiência que eu preferia não ter tido, mas uma vez que tive, gosto também de partilhar, porque o mundo não está livre que outras situações destas se repitam. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.